dia a todos. Que Jesus possa nos iluminar, nos inspirar, nos abençoar em mais um dia de estudos do livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós vamos finalizar o capítulo número 19, que chama A Serva Fiel, que conta o desencarne de Adelaide, né? Bom, encerramos o capítulo anterior com a Janete no estudo, falando justamente sobre a idolatria. Falava-se sobre a necessidade que a vida material tem de criar-se as estátuas, né, os apêndices para outros seres vivos, né, outros seres humanos. E isso acontecia até um tempo atrás, até 2002, na doutrina espírita com o Chico. Hoje acontece com o Divaldo. Chico já falava, né? Que será do espiritismo quando eu desencarnar, né? Porque todo mundo, qualquer probleminha que tinha, ia lá e socorrer, né? Enfim. Então, ela fala sobre essa tendência que o ser humano tem sobre a idolatria. Ele acaba falando desse pedestal que a gente coloca os seres humanos, né? E ainda mais crítico acontece quando a gente coloca a idolatria em outras pessoas, de outras situações ainda, que nem é bom do ponto de vista moral, né? A gente coloca pessoas do ponto de vista da vida material, aí coloca a pessoa como uma pessoa melhor, um político ou enfim, uma pessoa da família, né, como uma pessoa de um nível acima, e a gente cria aquele ídolo, né, aquela figura maravilhosa. Acabando essa situação, André Luiz fala que a Zenóbia, que é quem estava palestrando sobre isso, para ensinar aos trabalhadores da casa ali, que eles estavam criando essa idolatria para com a Adelaide, ele fala assim, que a palavra de Zenóbia causava uma extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras, né, e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz da orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. E aí a oradora fez um gesto, né, de benevolência e continuou no mesmo assunto. Nós não somos contrários a manifestações de carinho. A saudade, o reconhecimento caminham juntos. Só que no que toca às relações amistosas, toda imprudência, né, todo o excesso resulta em desastre, que era o que estava acontecendo ali na situação, né? E aí ela puxa mais a orelha. O que seria de nós se Jesus permanecesse no convívio da terra por mais tempo, até hoje, amparando, né, encarnado, né, amparando, vindo, reencarnando sucessivamente aí ao nosso cuidado. Não passaríamos talvez de lindas, maravilhosas flores de estufa, sem vida essencial. Por excesso de consulta, né, abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Isso daqui é a mesma coisa quando o pai é muito cuidadoso com os filhos e os filhos... Tinha uma propaganda do Itaú há muitos anos, né, que o rapaz falava assim, meu nome é fulano de tal, eu tenho 40 anos e moro com os meus pais. Isso se chama conveniência, né? E aí falando que ele ainda no finalzinho ele falava de receber a mesada do pai dele, né? Brincando, por quê? Porque esse excesso de cuidado que os pais dão aos filhos acaba tornando os filhos com falta de resolução, de fazer, de agir, né?
Então, ele fala, né, se Jesus tivesse ficado aqui, né, o oráculo, né, como um grande, o sábio, que a gente vai lá toda hora pescando, a gente não teria capacidade de administrar ou de obedecer. Isento de valores próprios, andaríamos de região em região, como se fosse assim, né, em compactos, né, em grupos, em rebanhos, ela cita, de incapazes, à procura do oráculo divino. Talvez por isso, Jesus limitou o mínimo possível, ficou 3 anos pregando o escrito que tem da vida dele, só 3 anos. Para quê? Para não ter muito tempo, para deixar a gente, né, traçando os serviços dignificantes para muitos séculos em poucos dias. Deu-nos a entender desse modo que o homem é a coluna sagrada do reino de Deus, que é a sociedade, que é cada um de nós somos essa coluna sagrada, que o coração de cada criatura deve iluminar-se no santuário da divindade para cada um, formando essa coluna, iluminar, né, e refletir a grandeza do bem, do amor, enfim, né? Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós individualmente somos considerados herdeiros da sabedoria e da luz. Fomos criados nas mãos de Deus. Fomos criados por Deus. Então temos a capacidade e a potencialidade, como Jesus falou, que nós podemos fazer tudo que Ele faz e muito mais. Zenóbio interrompeu naquele instante e do alto começou a cair raios de luz balsamizantes, né, que suavizavam o coração de todos e acentuou a sensação de felicidade e contentamento da plateia como um todo que assistia. Decorrido longo silêncio, o André Luiz falou, um bom tempo, né, longo silêncio, do qual a diretora do instituto, né, que é a Zenóbia, pareceu consultar as disposições mais íntimas da assembleia, de cada um dos seres humanos que estavam ali, né, de cada um dos espíritos encarnados em sono físico, cada anseio, parecia que ela estava lá investigando cada pensamento. Ela fala: já entendi, vocês afirmam mentalmente que a Adelaide é a viga mestre, é a sustentação desse pouso de amor, desse lar aqui de que cuida das crianças. Que se ela desencarnar, vão surgir dificuldades que vocês não vão conseguir vencer. Mas, independente da nossa irmã ter esses valores incontestáveis de sabedoria, de capacidade física e moral, ela apenas foi instrumento fiel e digno desta casa. Ela não foi a criadora da casa, outra pessoa que outra pessoa que criou a casa. E ela, por esforço próprio, se tornou a pessoa referência por capacidade, por moral. Da mesma forma que aqui o centro espírita que a gente frequenta, Eurípides Barçanufo, os fundadores não estão aqui há muitos e muitos anos que não frequentam a casa. Então, a continuidade do trabalho depende de quem está ali. Não adianta a gente ficar esperando, e quando o presidente da casa desencarnar, e quando fulano de tal desencarnar, e quando... Quem está aqui? Quem estiver aqui tem que assumir, tem que fazer, tem que agir. Ponto final. Não tem o que fazer, né? O que ela fez, a Adelaide? Afeiçoou-se ao espírito cristão, que por nossa vez nós nos adaptaremos também. Foi utilizada pelo doador de bênçãos dos trabalhos na extensão do Evangelho Purificador, né? Não dê para ela, para Adelaide, né? A Zenóbia falando, né? Não joga a responsabilidade, não dá para ela
a responsabilidade total do trabalho, cujo tanto o peso como as glórias deve repartir a todos os servos sinceros, ao fundador, enfim, a quem faz as boas obras, assim como se divide também, inevitavelmente, os valores da cooperação. Apesar da Zenóbia ser o pilar, ser a orientação, quem que trabalhava, cuidava dos doentes, das crianças ali, eram as pedagogas, eram as professoras, eram as psicólogas, eram as pessoas que estavam ali. A Zenóbia estava ali para dar um amparo, mas o dia a dia era cada um. Então não adianta achar que tem aquele pilar ali, né, que aquele lá acabou, perdeu tudo. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora fiel, não deseja lauréis, não deseja flores, né, que não pertencem a ela. Ela apenas aguarda que os companheiros de luta, né, as pessoas que estão ali, se transfiram para Jesus, que é realmente o cara, né, que é o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, o carinho, a simpatia, a compreensão dos que estão ali, para que entender que ela precisa morrer, que ela precisa desencarnar. Só isso que ela precisa. Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Entendendo e tendo fé que ela vai estar ajudando mesmo assim, mesmo de longe, né? Aí ela terminou, a Zenóbia terminou a conversa ali com uma prece, uma oração. E aí, André Luiz fala que ali, assim que acabou a prece, muitos ouvintes não ficaram ali. Por quê? Porque eles estavam ali sob a custódia de espíritos protetores da casa, o próprio mentor da própria pessoa. Muitos foram tirados da onde estava, através da influência espiritual dos espíritos do bem ali, né, dos trabalhadores da casa, ou o mentor da própria pessoa. Trouxe a pessoa para a reunião, porque ela estava em sono físico, cuidou dela ali para ela não dar trabalho, para ela entender o máximo possível das coisas, dando passe, amparando, tal. E assim que acabou, ela foi embora, porque ele estava, como o André Luiz fala, estava sob custódia, né, de amigos vigilantes. Só que algumas senhoras, provavelmente muito mais experimentadas, mais capazes, né? E a gente vê aqui que o quanto que o homem é um pouquinho menos evoluído que a mulher na sua generalidade, né? Algumas senhoras, né? Já falou no começo que é mais mulher do que homem que estava ali dentro, né? E aí algumas senhoras aproximaram da oradora, né? Da Zenóbia, endereçando-lhes palavras de alegria e gratidão. Eu acredito que o trabalho de Zenóbia, no plano, utilizando aquela casa, ela utilizava os recursos magnéticos da Adelaide, daquela casa, para muitos tratamentos na Casa Transitória Fabiano. Trazia pessoas que não estavam capazes de ficar por lá, ou que de alguma forma não podiam ficar lá, devia trazer para aquela casa ali, né, e desencarnar para o corpo espiritual da casa amparar, porque a ligação entre o Instituto Fabiano e aquela casa era muito grande, né? E as senhoras ali chegam e vão, porque através da mediunidade, talvez, né, através dos trabalhos ali de condução, de auxílio aos espíritos, eles criaram uma afinidade para com as pessoas ali, né? Então as senhoras experimentadas nesse deslocamento espiritual durante o sono, ficavam lá, conversavam, trocavam informações, conversavam, enfim, né? Mais alguns minutos e a assembleia dispersava tranquila. Por fim, despediram-se igualmente da irmã Zenóbia e os outros companheiros, e a Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, prestem atenção, ganhou tamanha energia no corpo espiritual, que quando ela voltou, ela sentiu que o regresso às células da carne foi complicado e doloroso. A hora que ela sentiu aquele corpo que ela estava desencarnando, né? O corpo dela já estava pronto para desencarnar, já não tinha mais condição física nenhuma de estar ali, né? Ela sentiu esse súbito mal-estar que invadiu ela, e ao entrar
ela nesses centros físicos do corpo e o contato do corpo espiritual, eles não conseguiram se alinhar muito bem, né? E ela sentiu aquele mal-estar por conta disso. André Luiz fala que ela tomava e abandonava sucessivamente como um pássaro que sente que o ninho já está ruído, né? Ou que uma casa tá caindo, tá caindo do telhado, ela já sentia aquilo lá no corpo físico dela, né? E aí André Luiz pergunta para Jerônimo, o que é essa situação que está acontecendo, né? E aí o Jerônimo explica para ele que com as palavras que a Zenóbia falou para ela, enfim, né? E todas aquelas vibrações que recebeu e tal, acabaram-se as correntes mentais que tinha de retenção, que mantinha o corpo físico dela preso ao corpo. Então, que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Aquelas pessoas, aquela plateia que estava ali, que fazia com que retinha ela no corpo físico, a informação que a Zenóbia passou dispersou aquela rede, aquela teia de vibração. Privou-se, nesse momento, o corpo carnal desse permanente, dessa troca, dessa permuta do socorro magnético que o espírito faz, né? No caso, o espírito encarnado, mas que quem fazia isso nesse momento não era mais a Zenóbia, e sim a plateia, que mandava vibrações para o corpo físico da Zenóbia manter. O que eu gostaria de lembrar aqui? Atenuando-lhe a resistência, né, diminuindo, e aí o tono vital caiu em declínio mesmo, eu estava desencarnando. Além disso, o contentamento dessa hora robusteceu, né, fortificou sobremaneira os centros perispirituais de Zenóbia. E aí é impossível dessa forma evitar. Oi? Adelaide, desculpa pessoal. Então, ela pegou e a Adelaide, impossível dessa forma evitar as sensações angustiosas ao contato do corpo doentio da Adelaide, né, que já estava desencarnando, beleza? Então, o que eu entendi interessante, fiz uma paralela aqui dessa situação. A teia que prendia Adelaide ao corpo físico, vamos dizer que ela era semelhante à teia que prendia Dimas no corpo físico dele, lá atrás. O primeiro que o André Luiz que narrou lá desencarne. Quem que fazia a teia que prendia o corpo físico de Dimas no corpo? A esposa dele, né? E aí o que aconteceu? Como que foi que o pessoal lá conseguiu resolver a teia mental de Dimas? Induziu a melhora do corpo de Dimas, melhorou ele lá e tal, para a esposa ficar mais contente e tal. Conduziu o Dimas a falar para a esposa para ela ir descansar, para ela ir poder refazer, para tirar a corrente mental. Induziram a esposa a ir no quarto e a dormir e esquecer Dimas para eles poderem tirar aquela rede que prendia ele no corpo. Aqui é diferente devido ao preparo que a Assembleia tinha. A Assembleia apenas com a palestra. Mas por que não fez isso com a esposa de Dimas, né? Fez uma reunião com ela, falou: você precisa deixar de lado esse sentimento de apego, precisa desfazer que está dificultando o desencarne dele. Porque a esposa de Dimas não tinha essa condição de entender essa informação, de receber essa informação. Enquanto que os trabalhadores ali da casa, que a Adelaide trabalhava, a ela sim, eles tinham a capacidade. Então, e é bem mais fácil o trabalho. Foi uma reunião, todo mundo se elevou, todo mundo ganhou conhecimento, teve informação e mesmo assim fez o mesmo trabalho de desfazer as amarras que prendiam, né? Bom,
E com a benévola expressão, afagou carinhosamente a Adelaide, falando-lhe em seguida em breve intervalo: não se incomode, minha amiga, porque o casulo, né, o corpo físico, reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Adelaide esforçou-se para mostrar uma satisfação no semblante, novamente abatido, e rogou, um tanto tímida, que lhe fosse concedida o obséquio, né, o favor dela tentar por ela própria, olha isso, gente, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes em esforço pessoal espontâneo. Sabe o que eu lembrei disso daqui? Porque ela queria desencarnar por ela mesma. Ela falou: posso eu mesmo desencarnar? Posso tentar afrouxar esses laços e tudo mais por mim mesmo? E eu fiquei pensando na diferença que é o parto, né? O parto normal e a cesárea. O parto normal, a mãe, ela sai caminhando de dentro do hospital, né? Caminhando assim, né? Caminhando normal, tranquilo e tal. Enquanto que a cesárea, a pessoa vai mais devagar e tal, né? Por quê? Porque o parto normal é uma coisa natural, uma coisa mais da própria vida orgânica do planeta, né? Enfim. E aí, quando Zenóbia quer fazer esse processo por ela própria, é como se fosse esse sentimento. Meu Deus do céu! Mas Adelaide, quando Adelaide quer fazer isso por ela própria, quer dizer que ela tem um preparo e ela vai sair do corpo físico muito mais fácil, muito melhor, assim, muito mais capaz. E a gente percebe, vai perceber no capítulo posterior, né, no próximo capítulo do João aí, que ela e o Fábio já estão voando, né? Voando assim, entre aspas, já estão com capacidade, assim, né, muito inteligente, muito já com percepções gigantescas, né, do plano espiritual, né? Enquanto que os outros, o pessoal, Cavalcante, o Dimas e tal, tá relutando. Então, eu achei bem interessante essa questão. Jerônimo concordou, feliz, satisfeito com a decisão da Adelaide. Então, pessoal, ouvindo, quem está desencarnando é a Adelaide. A Zenóbia fez a palestra lá, tá certo? Me desculpem aí, todos que estão ouvindo, corrijam-me mentalmente aí, por favor, quando estiverem assistindo. Mantendo-se vigilância na câmara próxima, André Luiz fala, então eles não foram embora, eles ficaram do lado ali, ó, mantendo a vigilância na situação, né? Deixamos-la entregue durante longas horas, que consumiu o trabalho complexo e persistente desse desligamento. Não sabia que alguém pudesse fazer semelhante tarefa sem a ajuda externa, né? Mas o orientador veio em meu socorro da perplexidade, né? E esclareceu: a cooperação do nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Ou seja, sempre precisa de um desencarnado para cortar o tônus, o último fiozinho prateado, né? Que liga o corpo ao perispírito. Beleza? Sempre precisa. E aí nós ficamos pensando, muita gente desencarna sem essas condições daqui, né? E quem é desencarnado que corta esse último fiozinho? Precisa do desencarnado. Ele já fala, ó, é indispensável no ato conclusivo da liberação o trabalho do plano espiritual. Mas e aí? Quem é que corta esse fiozinho quando é uma pessoa desequilibrada, né? Ele não falou aqui, né? Mas enfim. Todavia, o serviço preliminar, né, do desenlace do plexo solar, ali do estômago, as vibrações aqui, e mesmo no coração, toda essa parte, vamos dizer assim, né, daqui para baixo, né, do peito ali para baixo, esse desenlace, esse desligamento do corpo espiritual e do corpo físico, ele
pode acontecer e ser levado pelo próprio interessado quando este tem adquirido, durante a experiência terrestre, o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Então ele consegue fazer esse desligamento. Não há, portanto, motivo para surpresa, porque tudo depende de preparo adequado no campo da realização. Certo? Meu dirigente, o Jerônimo, explicara-se com muita razão, efetivamente, só no derradeiro minuto. No finalzinho é que veio Jerônimo para desatar aquele apêndice prateado, aquele fiozinho que faltava ali para desligar, fazer o nozinho que ligava o corpo. A agonizante agora estava livre. Abriu-se a casa à visitação geral. Começou o enterro, né? Começou o velório ali e tal. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbia, agora sim é Zenóbia, tá, gente? Que fez à noite ali a preleção. Os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudentes, né? Recordações, né? Não conseguia guardar tudo que tinha ouvido lá e tal. Sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. A denotada trabalhadora, né? Adelaide, né? Agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite da partida imediata. Esperou o quê? O enterro. Finalizar todo o trabalho, né, dos despojos, fazendo o quê? Parado lá, consolando amigos e também recebendo consolações. Depois de orar fervorosamente, presta atenção, gente, no pouso das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta. Ou seja, Adelaide, serena e confiante, paramos aqui um pouquinho. Ou seja, ela olhou o corpo físico dela. E ali, ela faz uma prece, agradecendo todo o tempo que passou junto daquelas células físicas. Gratas por todo o aprendizado. E é o que a gente tem que ter a cada instante quando a gente olha no espelho. Agradecer a bendita oportunidade que essas células físicas, que esse corpo físico traz a cada um de nós. Quantos aprendizados, quantas informações, quanto conhecimento que a gente não adquiriu durante essa existência. E esse nosso corpo, ele é o principal, a única ferramenta que nós utilizamos, né, de concreto para realizá-lo. Quando encarnamos, recebemos o nosso corpo frágil, recebemos ali e tivemos o amparo de inúmeras pessoas que conduziram a nossa existência, que formaram a nossa capacidade de entender, de analisar, situações que chegaram até nós, que a gente foi absorvendo, foi refletindo e foi tornando-nos a pessoa que a gente é hoje. Então, Zenóbia aqui, ela olha o corpo e agradece toda essa situação, todo esse amparo, todo esse, com respeito e carinho, todo Adelaide agradece a todo esse recurso, né, a todo esse amparo que nos deu, que deu a ela, né, e nos dá o corpo físico. Então, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia para a casa transitória, ponto de referência da grande caravana. Eles saíam dali e foram até a casa transitória.
E nós, também por nossa vez, né, a semana que vem o João encerra o livro, né, mas nós também, por nossa vez, assim como a Adelaide, que agradece muito ao corpo físico dela, que ela deixa ali, a gente também pode agradecer muito tanto ao nosso corpo físico também, diariamente, e também ao livro que se encerra, que nós estamos aqui finalizando ele. Quanto conhecimento que ele não trouxe, quanta informação importante que ele nos deixou, quanto crescimento que a gente não teve nesse 1 ano de estudos aí, quantos recursos que ele não traz, né? Então, agradecer, assim como agradecemos a nossa vida, as pessoas que nos cercaram e nos trouxeram informações, também a Emmanuel, a Chico, a André Luiz, não na forma de idolatria, né? Não na forma como Zenóbia nos alerta aqui, mas na forma de gratidão por nos trazer recursos que fazem com que a gente reflita mais no nosso dia a dia, mais conhecimento, mais preparo para a vida, não só essa, mas para a nossa vida eterna. Muito obrigado a todos. Desculpa aí pelos equívocos da Zenóbia e Adelaide, tá bom? Uma ótima noite, um ótimo dia a todos e uma boa semana.